Olá, queridos e queridas, meu nome é Isabela Jesus e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Papel para Ler. Então, sem mais delongas, o vídeo de hoje é sobre a minha experiência no Enem 2020, que foi algo que quando eu sugeri para vocês, vocês gostaram muito lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, essa é a hora de seguir, porque eu tô sempre fazendo lá enquetes para vocês, perguntando coisas aqui sobre o canal, enfim, para conteúdos em geral, né, que eu também faço conteúdo no Instagram de vez em quando. Mas é sobre o Enem 2020. Como alguns de vocês, eu imagino que a maioria deve saber, o Enem 2020, graças à pandemia, foi feito em janeiro de 2021. Foram 2 domingos de janeiro de 2021. E eu fiz o Enem em janeiro, mas o meu intuito, como vocês devem imaginar, graças ao vídeo que eu fiz aqui do IFE, né, da minha experiência no IFE, eu não estava querendo fazer o Enem já de cara para passar na faculdade. Eu ia fazer ele mais como treino, justamente porque eu tirei o ano de 2020 para respirar um pouco, né, para focar só na escola mesmo, conseguir cuidar da minha saúde psicológica e tal, porque foi o primeiro ano que eu fiz fora do IFE, né? No meu terceiro ano eu concluí em outra escola. Mas, quando foi chegando perto do Enem, eu, ansiosa do jeito que sou, não consegui ficar sem estudar absolutamente nada. Então eu fui estudar as partes que eu tinha mais dificuldade e que eu tinha mais medo, né? Não diria dificuldade, mas que eu tinha mais medo sobre, que foi redação e matemática. Matemática eu tenho dificuldade sim, mas redação nem tanto. Mas como o estilo do Enem é um estilo de redação diferente, eu fui olhar algumas videoaulas, eu devo ter visto umas 5 videoaulas mais ou menos de redação, e também algumas videoaulas sobre matemática básica, que eu acho que é o mais importante na hora de fazer o Enem, né, para você consolidar bem a base, né. E aí fui na cara e na coragem pro Enem. Chegando lá, de cara já foi assim um pouco complicado, porque a gente tinha que ficar de máscara e tudo, e a sala era muito quente, o ventilador estava quebrado, não tinha ar-condicionado, então assim, foram horas complicadas. Mas eu fiz, eu não lembro agora se a redação foi no primeiro ou no segundo domingo, mas eu vou falar de uma forma geral e no final eu falo de redação. Nesse dia, eu consegui, na verdade, nos 2 dias eu trouxe o caderno para casa, né, o caderno de questões, fiz e voltei para casa. No outro domingo, eram as questões de exatas. Fui fazer a segunda parte da prova, fiz, vim para casa, né? E como que foi a redação? A redação, eu tava muito preocupada com a redação, porque apesar de eu gostar muito de escrever e modéstia à parte, levar jeito pra coisa, o tipo de redação de Enem é um tipo completamente diferente do que eu tô acostumada e um tipo que eu devo ter feito umas 2 redações na minha vida inteira desse tipo. 2, 3 no máximo. Então eu não estava habituada a esse tipo de escrita, esse estilo de redação. Então eu estava muito preocupada. Além do mais, porque sempre é um tema desconhecido. Então você escrever sobre aquilo que você desconhece é complicado, né? E eu fui apreensiva, mas fui. Quando eu vi o tema da redação, eu fiquei tão aliviada, gente, sério. Porque não que seja um tema, tipo assim, ai, nossa, tava molezinha, não. Mas é um tema que ele é muito atual e que eu, particularmente, tinha muita coisa a dizer sobre ele. Não foi uma coisa assim de outro mundo, sabe? O tema da redação 2020 foi os estigmas associados às doenças mentais no Brasil, né? E quando eu vi esse tema, eu falei, nossa, graças a Deus, eu fiquei muito aliviada porque falar de doenças psicológicas é um assunto muito atual, né? Eu não sabia o que era estigma, mas graças a Deus os textos de apoio, um deles era justamente falando o que era estigma e a aplicação, vamos dizer assim, dele no tema do Enem, né? O que ele estava querendo dizer. O outro foi mais, assim, geralzão falando sobre doenças psicológicas mesmo. A minha referência de início foi a Constituição, né? Eu usei a Constituição. E depois eu usei Engenheiros do Havaí, que é uma banda que eu gosto muito, então fiquei muito feliz de conseguir usar eles na redação. E Pink Floyd, né? Tá? Aquela que todo mundo conhece do Another Brick in the Wall, né? Que é aquele das crianças virando carne moída. Vocês devem conhecer esse clipe aí, gente. Todo mundo já viu isso na escola. Aí, enfim,
fiz a minha redação e coloquei como objetivo na minha cabeça, depois de sair da sala de Enem, do último dia, de que eu não ia olhar nenhum desses gabaritos extraoficiais e desses sites que postam. Eu ia deixar para olhar quando saísse o oficial do MEC, já com a nota da redação, tudo certinho. Por quê? Porque eu sei que sempre tem algum erro que é corrigido, algum recurso, alguma coisa, e eu não queria olhar a minha nota antes da hora e me frustrar, entendeu? Por alguma coisa que, pô, eu pensava que ia ser melhor e não fui. Eu não queria ter esse sentimento antes da hora, entendeu? Eu queria que quando fosse para saber, fosse de uma vez só, logo o oficial. Então eu esperei. Só que foram, gente, praticamente 3 meses do Enem até revelarem a nota, né? Qual que foram as notas. Porque teve o Enem digital, várias coisas, né? Esperei. Chegou o dia, eu fui olhar a minha nota e eu me surpreendi muito com a minha nota de redação, que eu tirei 900 na redação, e eu fiquei abismada, gente, porque eu realmente não tinha feito nenhuma, estudando, quando eu fui estudar para o Enem 2020, eu só assisti videoaulas sobre, eu não fiz nenhuma redação, eu não fiz nenhum simulado do Enem, então eu fiquei abismada, porque eu sabia que a minha redação tinha sido boa, mas eu tava esperando uns 600, 700 no máximo, né? Porque eu prefiro manter as minhas expectativas baixas. Então eu fiquei super feliz porque o curso que eu quero cursar na faculdade é o curso de letras e a redação ela é muito importante para o curso de letras e ela ia dar uma levantada na minha nota. Então fiquei super feliz. As minhas outras notas variaram entre quase 600 e 600 nessa média aí. E aí agora era esperar mais ainda para abertura do SISU. Aí no SISU eu coloquei letras, né, de início. Coloquei letras latim porque a modalidade que eu queria de letras não tinha na UF, né? Eu coloquei na Universidade Federal Fluminense, que era a que eu queria. E as modalidades, eu acho que, na verdade, nem sei se tinha português só. Eu acho que não tinha, que era a que eu queria. E o português e inglês, que poderia ser uma segunda opção para mim, só tinha noturno. E eu não queria estudar de noite, eu queria que fosse matutino e, em última instância, integral, né? Mas não tinha nenhuma matutino, nenhuma modalidade matutino. E tinham 2 que eram integrais. Então eu escolhi a que me interessava mais, que era português latim. Eu selecionei português latim, que de qualquer forma eu gosto também dessa língua. Eu tive algumas aulas no IFE que o professor apresentou um pouco, né? E eu gostei. Então falei, vamos na cara e na coragem. Coloquei primeira opção português latim e na minha segunda posição eu coloquei relações internacionais, mas com o passar do tempo fui fazendo aquelas classificações parciais e eu fui vendo que a minha nota não iria dar para eu entrar em relações internacionais. Então, para não ficar com só uma opção de faculdade, eu fui e coloquei na minha segunda opção, já quando eu estava ali pro final do SISU, história na UF também, porque eu gosto de história, então se eu passasse para história eu também não ia ficar chateada, né? Eu também ia ficar feliz e tal, apesar do meu sonho ser fazer letras. Inclusive eu nem falei, gente, mas a modalidade de letras que eu escolhi foi licenciatura, tá? Licenciatura para eu poder dar aula, né? De português e tal. Aí, passando o tempo, quando ia chegar o dia da gente saber a nota, mas aí o MEC adiou esse dia pra gente ter mais tempo, e aí foi que voltou a ser como era antes o SISU, né, de você, se você já tiver passado na sua primeira opção, a sua inscrição não vai contar na segunda opção. Se vocês quiserem, eu não vou explicar porque eu não sei explicar muito bem, mas se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu vou estar deixando aqui, ou linkado, eu não sei como é que faz isso, mas se eu souber eu vou colocar, ou na descrição, um vídeo da Débora Ladin que ela fez sobre isso e que foi, gente, maravilhoso. Foi o vídeo que me fez entender melhor o que eles tinham mudado, né? Mas enfim, acabou que a minha nota de letras, a minha nota ficou 687. E a nota de corte, a última nota, né, foi 628. Então, eu ainda estava com cota de escola pública, eu passei, né? Quando deu o resultado do SISU, eu vi que eu tinha passado para letras na UF. Eu fiquei muito feliz, mas assim, não querendo ser arrogante. Eu não fiquei muito surpresa porque durante todo o processo do SISU, a minha posição, eu não caí de posição em momento nenhum em letras. Então eu já esperava que, só se uma pessoa com a nota maior que eu tivesse entrado no último segundo para eu não conseguir a vaga, né? A vaga parcial. E aí tá bom, passei.
E aí, recentemente, agora em abril, já abriu o edital para pré-matrícula online. E como diz o nome, esse ano foi todo online, o envio de documentação foi tudo de forma digitalizada, eles abriram, né, um edital para isso e tal. E eu fiz, já enviei, já passou o processo de pré-matrícula online. E agora é só esperar no mês que vem para eu saber se os meus documentos estão tudo certo, foi tudo aprovado. E aí, se tiver sido aprovado, eu vou, já no início de junho vai abrir o edital para eu escolher as matérias, né, para eu me inscrever nas matérias, que aí vai finalizar a minha matrícula. E também em junho, já um pouco mais para frente, eu vou começar as minhas aulas, né? A princípio vai ser tudo online, né, à distância, por causa da pandemia, mas a modalidade do meu curso é presencial. Então, mais para frente, quando isso tudo melhorar, essa situação toda nossa melhorar, eu vou estudar presencialmente na faculdade, né, no campus do Gragoatá, que é o campus que fica o meu curso. E se vocês quiserem, eu posso trazer para vocês mais vídeos sobre o assunto. Mais para frente, com certeza vai ter as minhas primeiras impressões da faculdade, as minhas matérias favoritas, matérias que eu tô gostando ou não. Vocês podem ter certeza que eu vou trazer bastante conteúdo aqui da faculdade para vocês mais para frente, tá bom? Se houver alguma dúvida sobre todo esse processo meu, alguma parte do processo que vocês quiserem saber mais detalhadamente, vocês podem perguntar aqui nos comentários ou lá no meu Instagram. Eu tô sempre ouvindo vocês lá, né? Posso até fazer uma caixinha de perguntas para isso. Ou também, se houver alguma pergunta, alguma sugestão sobre outros vídeos, vocês podem me mandar também. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo, curtir o vídeo, ativar o sininho para que vocês venham estar sempre recebendo as notificações quando eu postar novos vídeos e comentar aqui embaixo também o que achou do vídeo, se tem alguma dúvida, sugestão de próximos vídeos, tá bom? Olhem a descrição para vocês me seguirem nas minhas redes sociais e lá no blog, o vídeo da Débora Ledin também. E é isso, gente. Obrigada por terem chegado até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijão!